Oiê! Bem-vindos ao projeto Lady Killers. Hoje nós vamos dar início ao meu IGTV. Todas as informações, todos os casos, todas as assassinas serão tiradas deste lindo livro chamado Lady Killers, de Tori Telfler, e fala sobre mulheres que são assassinas em série. Hoje nós vamos falar da primeira assassina em série mais conhecida, a Condessa Sangrenta. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, na Hungria. Foi uma mulher marcada, sexualizada, vampirizada, desde os registros do seu julgamento, descoberto apenas em 1720. Ela foi a grande dama das assassinas em série, a primeira mulher sadomasoquista. Hoje, Elizabeth é um símbolo da decadência aristocrática. Ela é um exemplo do quão perigoso é ser uma mulher poderosa. Não há todas as informações que é preciso para acusá-la de seus crimes. Há rumores de algum lugar na Hungria ter um diário completamente incriminatório e que existem alguns estudiosos que pretendem achá-lo para limpar o nome dela. Elizabeth Bathory nasceu em um dos clãs mais poderosos da Europa Central naquela época. Seus pais, que eram protestantes, não pouparam nenhuma despesa para dar a melhor educação à sua filha um tanto precoce, e uma educação muito clássica. Ela não só falava húngaro e eslovaco, que era a língua que a maioria dos seus criados deveria falar, mas ela também falava grego, latim e alemão. Além disso, diversos rumores afirmam que, quando ela era criança, ela sofreu diversas crises epiléticas, e que também seus pais eram primos. Como vários outros clãs da época, a família Bathory tinha uma propensão à endogamia, o que historicamente resultou em mais de um nobre com inclinação à loucura. A lenda diz que Elizabeth testemunhou coisas horríveis quando era criança, como um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo, que havia cometido um roubo. E a menina gargalhou de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do animal. Naquele tempo era mais do que aceitável os nobres castigarem os seus criados daquela forma, porque, de acordo com a lei húngara, os camponeses eram propriedade dos nobres. Além de inteligente e grotescamente despreocupada com a violência, Elizabeth também era muito bonita. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva de Ferenc Nadasdy, um adolescente de 15 anos, filho de outra família igualmente poderosa. Como era comum naquela época, ela se mudou para o palácio da família do noivo durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família dele. Rumores dizem que ela teve um caso com um garoto camponês e acabou engravidando. Porém, ela foi forçada a se separar da criança. Enquanto isso, o seu noivo castrou o garoto e o jogou aos cães selvagens. Já começa um negócio esquisito aí. Elizabeth se casou aos 14 anos diante de 4.500 convidados em uma festa extravagante que durou 3 dias, presenteando a esposa com o mais íngreme e solitário castelo na Hungria. O castelo de... Pera que eu tenho que ler. Szeged. Acho que é isso. Bathory e Nadasdy eram agora um casal incrivelmente poderoso e incrivelmente rico e de elevado status social. Demorou 10 anos para que eles tivessem o primeiro filho, o que era bastante incomum para os casais daquela época. A infertilidade dela seria considerada um belo motivo para eles pedir o divórcio, mas não foi isso que os manteve sem filhos por muito tempo. Foi uma batalha. 3 anos após o matrimônio, ele deixou a fronteira húngara para lutar contra os otomanos. Embora Elizabeth e Nadasdy não se vissem muito na época, eles tinham um interesse em comum, bastante específico, que era torturar as jovens criadas. Nadasdy, é claro, estava mais que familiarizado com a violência, afinal, ele era chamado de Cavaleiro Negro em batalha por um motivo, certo? E Elizabeth já estava também familiarizada com as punições, porque ela comandava centenas de camponeses, e Nadasdy, ele ensinou a sua noiva a enrolar um pedaço de papel oleado e colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada desobediente e em seguida ateou fogo, prática na qual eles chamaram de chutar estrelas. E também teria comprado para Elizabeth uma espécie de luva com garras que ela usava para cortar a carne de seus criados. O Cavaleiro Negro foi uma grande inspiração para a jovem sociopata e impressionável como Elizabeth. Em 1601, uma misteriosa mulher chamada Anna Darvolia se hospedou no castelo depois para fazer companhia a ela. Os moradores locais descrevem como um animal selvagem em forma de mulher. E ela ganhara uma reputação de bruxa. Uma vez que Ana chegou ao castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Milady se tornou mais cruel, disse um de seus criados. Se Nadasdy a ensinou a torturar, Darvolia lhe ensinou a matar. Depois de uma revolta antifeudalista ter sido esmagada em 1514, um novo código legal húngaro chamado Tripartitum reduziu os direitos dos camponeses e servos a quase nada, enquanto protegia os nobres que abusavam deles.
Elizabeth não era apenas protegida pela lei, ela estava acima da lei. Naquele tempo, o rei da Hungria foi obrigado a pedir dinheiro emprestado às famílias Bathory e Nadasdy tantas vezes que Elizabeth era praticamente intocável. Isso não quer dizer que ninguém notou que algo desagradável estava acontecendo com os criados de Elizabeth. As suspeitas dos pastores locais foram crescendo conforme ela continuava solicitando que eles fizessem ritos funerários para suas criadas, que morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. Em dado momento, ela pediu que abençoassem um caixão de grandes dimensões para os pastores, e eles se recusaram. Quando ouviram o rumor, falando que o caixão continha 3 cadáveres. A condessa Shiou disse que tinha parentes que não iam tolerar tais acusações, e o pastor respondeu: se a sua graça tem parentes, eu também tenho um parente. E o Senhor Deus: vamos desenterrar os corpos, e então veremos o que sua graça fez. Elizabeth saiu revoltada da igreja. Nadasdy, no entanto, interpelou o pastor a fim de acalmá-lo, mas ele não iria conseguir proteger Elizabeth para sempre. Em 1604, o Cavaleiro Negro adoeceu e morreu. A lenda diz que Elizabeth era incrivelmente vaidosa, ou talvez algum tipo de psicose latente, oriunda de uma infame endogamia dos Bathory. Ela coletava jovens nas cidades, ao redor dos seus inúmeros castelos, crianças camponesas na flor da idade, com corpos fortes e completamente descartáveis. E quando ela terminava, ela mandava jogar os corpos por cima dos muros dos castelos para os lobos comerem. Juntamente de Ana Darvolha, ela reuniu um medonho esquadrão da tortura. All my friends are here and take it slow. Não tem como não lembrar disso. A enfermeira de seus filhos, Ilona Jó, uma velha amiga dela mesma, conhecida como Dorca, uma lavandeira chamada Kathleen e um jovem desfigurado conhecido como Fixó. Darvolha, Dorca e Ilona eram as mais cruéis do grupo e elas se orgulhavam muito disso. Geralmente começava com algum erro da criada, fazendo com que a condessa se virasse contra ela com um rosnado, elaborando algum castigo imaginativo para satisfazer sua sede de sangue. Elizabeth fazia jogos mentais enfiando alfinetes nos dedos das meninas e dizendo que se fere a prostituta, então ela pode arrancar. Quando ela tirava os alfinetes, Elizabeth cortava os seus dedos fora e muitas vezes deixava suas criadas nuas antes de espancá-las. E uma vez arrancou com uma mordida um pedaço do rosto de uma garota quando ela mesma estava muito doente para sair da cama. Não importava em qual castelo estivesse hospedada, sempre havia uma câmara de tortura para ela brincar, e as brutalidades que ocorreram nesses aposentos são absolutamente assustadoras. O chamado Esquadrão da Tortura poderiam queimar as garotas com ferros em brasa ou espancá-las até os seus corpos explodirem. Uma vez Elizabeth colocou seus dentes dentro da boca de uma menina e rasgou seu rosto. Relatos de alicates usados para despedaçar a carne das meninas, rumores de canibalismo forçado. Cada membro da equipe tinha sua especialidade. Dorca gostava de cortar os dedos das meninas com tesouras de poda. Darvolha preferia dar 500 chicotadas. E Elizabeth gostava de tudo. Um dos rumores mais duradouros e conhecidos é que a condessa se banhava no sangue fresco de suas vítimas para preservar sua beleza. Certa vez, uma criada cometeu um erro ao banhar ou vestir Elizabeth. E a condessa esbofeteou a garota com tanta força que um pouco de sangue respingou no rosto da nobre. Depois de se limpar, Elizabeth percebeu que sua pele parecia mais jovem. Então ela criou a mania de ficar imersa em banheiras de sangue de virgens. Banhos secretos que sempre ocorriam às 4 da manhã. Nenhum dos criados que testemunhou contra ela mencionou qualquer coisa sobre os banhos de sangue. De fato, foi mencionado que tanto sangue foi derramado durante as sessões de tortura que poderia ter sido drenado do chão. A primeira menção de seus banhos de sangue apareceu mais de um século depois da sua morte, em um livro de 1729 chamado Trágica História. Ela estava matando tanta gente que nem mesmo podiam ser enterradas de forma adequada. As sepulturas rasas nos pátios dos palácios às vezes eram violadas por cachorros. E a condessa permanecia intocável. Assim como vários assassinos em série que vieram depois de Elizabeth, ela se tornou uma assassina imprudente e desorganizada que acabou matando as pessoas erradas. Em 1608, Darvolha morreu subitamente e Elizabeth começou a ficar sem dinheiro. Ela agora recebia conselhos de uma camareira, Erzy Majorova, que, segundo rumores, era uma bruxa da floresta. Elizabeth estava meio louca de solidão, porque Nadasdy e Darvolha estavam mortos, seus filhos haviam se casado e partido, seus confidentes eram as lavadeiras, as bruxas da floresta e um rapaz que mal sabia o que estava fazendo.
Nenhuma dessas pessoas podia entender o que significava ser Elizabeth Bathory, uma mulher rica, poderosa, muito bonita que estava envelhecendo, cuja crueldade era a única coisa responsável por sustentar o seu próprio mundo sombrio. De qualquer forma, em 1609, Elizabeth percebeu que precisava de dinheiro, e reza a lenda que uma fonte melhor de sangue, um sangue mais rico. A versão fantasiosa diz que o sangue dos camponeses não estava mais atrasando o envelhecimento dela. Então, Marojova sugeriu que o sangue de uma menina nobre poderia ser mais eficaz. E assim o tempo de matança de Elizabeth estava acabando. Os pais começaram a esconder as suas filhas quando ela aparecia nas cidades, procurando uma criada. Foi aí que Elizabeth teve a brilhante ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas chamadas Ginaeceum, que no termo original em latim para gineceu. Tudo fingimento, óbvio. As taxas para ingresso proporcionariam a Elizabeth um bom e necessário lucro, e as filhas dos nobres forneceriam exatamente o que ela precisava: sangue. Não se importou em pensar no plano até sua conclusão lógica: dezenas de garotas mortas e pais poderosos enlouquecidos de preocupação. Elizabeth conduziu um barulhento grupo de jovens aristocratas e acabou com elas. Elizabeth colocou todos no limite. Ela alegou que não havia arrestado nenhuma garota sequer, porque em uma delas tinha tanto ciúme de suas colegas que assassinou todas e depois cometeu suicídio. É desnecessário dizer que a essa altura a condessa não convencia mais ninguém com essas desculpas. Todos começaram a enxergar as evidências que estavam bem à sua frente. Meninas com as mãos queimadas próximas à carruagem da condessa, outras com o rosto desfigurado na comitiva da mesma, e até mesmo uma que fugiu do castelo com uma faca cravada no pé. Por fim, sangue nobre derramado e várias famílias chorando foi o suficiente para o rei Matias agisse contra Elizabeth. Em fevereiro de 1610, o rei enviou um palatino chamado Tursó para que ele investigasse Elizabeth, o que era uma situação muito esquisita para ele, porque ele era muito próximo do falecido marido da condessa, e o mesmo havia pedido que ele protegesse Elizabeth, e agora ele estava sendo convidado a procurar os podres dela. Centenas de pessoas confirmaram os terríveis rumores de violência de Elizabeth Bathory, indicando algo entre 175 a 200 garotas mortas. Convencido de que ela era culpada, mas ainda relutante quanto à sua promessa nádage, Tursó escreveu aos filhos de Elizabeth e ao genro para poder pedir conselhos. Eles chegaram a um acordo secreto. Tursó poderia investigar os crimes de Elizabeth, mas deveria prometer que ela não seria levada a julgamento público. Ela até poderia ser trancafiada e seus servos interrogados, mas a família queria evitar um espetáculo com a sua condessa maluca bem no meio do palco. Os filhos nem mesmo tentaram protegê-la e dizer que ela era inocente. O castigo público envergonharia a todos, escreveu seu genro. Mas antes que pudesse prender uma mulher tão poderosa, diga-se de passagem, ele tinha que estar completamente seguro de que ela era culpada. Então ele se convidou a jantar na noite de Natal na casa dela, no castelo de Saget, na companhia do rei. E foi aí que, mesmo ela sendo uma anfitriã amável, e ela não conseguiu disfarçar o quanto ela estava nervosa. Ela terminou a noite servindo um bolo cinzento que ela preparou junto com a Majorova, e que foi assim que eles provaram, eles começaram a passar mal. Na véspera do ano novo de 1610, Elizabeth estava extremamente paranoica. Ela se encontrou com a bruxa da floresta, do lado de fora da casa senhorial do castelo, para lançar um feitiço de proteção e pedindo um escriba que o anotasse. O cântico instruía 90 gatos a destruir Tursó, o rei, e quem mais tentasse levar tristeza à condessa. Entretanto, sem ela saber, Tursó estava escondido e ele rastejou até o castelo acompanhado de um grupo de guardas armados. Foi aí que eles tropeçaram num corpo. E eles encontraram mais 2 meninas agonizando atrás das portas. O som dos gritos levaram eles para uma câmara de tortura, onde flagraram os torturadores em pleno ato. Ninguém sabe quantas garotas Elizabeth Bathory matou. Ilona Jó, Dorca e Fixó receberam penas de morte. Kathleen, a mais relutante dos cúmplices, foi jogada em uma cela de prisão e, como prometido, Elizabeth nunca foi levada a julgamento, mas em vez disso foi condenada à prisão perpétua, em seu castelo manchado e encharcado de sangue. A condessa Elizabeth Bathory morreu no dia 22 de agosto de 1614, depois de reclamar que suas mãos estavam frias. A última coisa que ela fez foi deitar na cama e cantar lindamente. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas depois de algumas reclamações dos camponeses, dos moradores do lugar, o seu corpo foi posteriormente removido e levado para a cripta da família Bathory. Em 1995,
A cripta foi aberta, mas nenhum resto mortal de Elizabeth foi encontrado. E é isso, gente. Deixa seu like, seu comentário, compartilha pra mim. E a gente se vê na próxima semana com mais um caso do Lady Killers. Beijinho e até depois.